Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tema de hoje é uma alimentação barata para que você consiga chegar no seu corpo ideal. O que comer? Bom, quando a gente fala sobre uma alimentação, melhora dos hábitos, né, principalmente com o objetivo de emagrecimento, muitas pessoas, né, relatam essa questão. Ah, mas é caro. Ah, fica caro comer saudável, fica caro fazer dieta, fica caro isso, aquilo, outro. Então, hoje aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa relação aí, tá? Será que é caro mesmo ou não? O que realmente aí você deve fazer sobre essa questão de alimentos que a gente vê aí, tá? Então, vou tentar dar uma explicada a mais aqui para vocês entenderem sobre esse assunto, ok? Então, bora lá. O primeiro ponto é que sim, é super possível você chegar no seu corpo ideal comendo comida, né, baratinhas aí, né, comendo comidas mais acessíveis, tá? Porque o que acontece? O que a gente precisa é comida de verdade, tá? Então ali, arroz, feijão, se bem que o arroz tá muito caro agora, né, ultimamente, depois dessa pandemia, né, deu uma aumentadinha do preço. Mas é o básico, tá? É salada, é verduras, é o que você colhe aí na sua horta, tá? O que você compra lá na feirinha, tá? O que às vezes você pede aí do seu vizinho aí pelo muro, me dá uma folhinha de couve. É isso aí que é comida de verdade. Isso aí que todas as pessoas devem fazer, independente se elas almejam perda de peso, hipertrofia, ou se elas desejam simplesmente melhorar a alimentação e passar a ser uma pessoa mais saudável, com hábitos alimentares saudáveis. É comida de verdade, tá? Mas nutri, aquelas coisinhas, aqueles suplementos, aquelas coisas que eu vejo falando, eu devo consumir aquilo ou não? Aí que tá o pulo do gato, aí que tá a diferença dessas coisas aqui, tá, pessoal? Primeiro ponto, eu quero voltar atrás, no modo da conduta, né, que muitos nutricionistas tinham, e essa conduta é o que foi ensinado para eles, o que na época achavam que era verdade. Então, assim, a nutrição é uma ciência, então ela tá em constante evolução, em constante aprendizado. Quem aqui já ouviu falar que, não pode comer ovo porque ovo tem gordura, ovo aumenta o colesterol, ovo é isso, ovo é aquilo outro, né? Isso aí era antigamente, mas como graças, né, a Deus aí, é uma ciência e vai sempre tendo pesquisas, né, vai buscando realmente conhecer o que funciona ou não. Hoje a gente sabe que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. É um alimento super completo em vitaminas, minerais, tem proteínas, gordura de boa qualidade e ele não vai elevar o seu colesterol, certo? Então isso também funciona com tudo da alimentação, tá? E o que acontece muito é que junta mídia social, o desejo que a gente tem de ter um milagre ali, né, de uma coisa rápida, né? E às vezes a gente cai em algumas armadilhas, ou às vezes a gente interpreta, né, aquilo que a gente lê, vê de uma maneira diferente. Ou seja, a gente interpreta, tem uma outra visão daquilo, tá? Então, o que acontece? Sempre tem ali um alimento que tá na moda, né? Então, aqui vocês já devem ter ouvido, né? Come aveia, teve a época da aveia, teve a época do chá verde, né? Depois do hibisco, da cúrcuma, da castanha da Índia, né? Então, sempre tem essas modas, dietas e alimentos, né? Que a gente fala, né? Da moda, tá? E por que a gente utiliza essa expressão da moda? Porque é moda, né? Dura por um período curto de tempo. É onde ali as pessoas dão muito ibope aquele tipo de estratégia ou alimento. Estratégia, por exemplo, jejum, low carb e por aí vai, tá? Então, nesse quesito aí, as pessoas, né, já estão tão loucas querendo um milagre, e quando vem ali uma notícia falando, aveia ajuda na perda de peso, isso, aquilo, outro, chá verde, isso, aquilo, outro, acaba que a gente acaba comprando aqueles itens, e nesse período, quando eles saem na moda, estão com aquele preço super alto ali, tá? Então, aí começa a vir esses tabus, essas crenças que comer saudável é caro, tá? Outro detalhe, o modo, né, que dos nutricionistas, né, que eles trabalhavam antigamente era totalmente diferente do modo de hoje.
Antigamente, se acreditava que uma alimentação saudável, uma base, né? Quantos nutricionistas mais antigos aí, né? Mais experientes, vamos dizer assim, no mercado, que seus primeiros planejamentos tinham peito de peru, tinham, por exemplo, salmão, tinha, por exemplo, às vezes uma plantinha que nascia lá no Japão e você tinha que ir pessoalmente buscar, né? Brincando aqui um pouquinho, mas tinha esses alimentos mais diferentes, mais difíceis ali. Por quê? Quando surgiram as primeiras pesquisas, né, a gente via que realmente esses alimentos, como por exemplo o salmão, é um alimento super saudável, mas aqui, para nós brasileiros, né, não é uma coisa tão acessível, não faz tanta parte, né, o peixe, por exemplo, vamos supor, na nossa região aqui de Minas, não é a proteína forte nossa aqui, não é a proteína que a gente mais tem. Lá, por exemplo, no Amazonas, talvez já seja algo mais fácil de consumir, de ter esse peixe ali. Mas aqui para nós não é tanto, tá? Então, antigamente não tinha tanta essa visão de individualidade, não tinha tanto essa empatia ali em relação das regiões, em chegar para a pessoa e perguntar, e aí, o que você gosta de comer? O que você tem o hábito de comer e que para você é fácil de ter na sua casa, tá? Então, por não ter isso, era prescrito esses tipos de coisas. Aí começou, né, fortalecer, surgir essa crença que, nossa, fazer dieta é caro, até uma alimentação saudável é muito caro, a minha Nutri passou para mim coisas que eu não consigo, que eu não tenho acesso, tá? Mas hoje em dia, esse pensamento já foi quebrado, já foi modelado. Até então, porque não adianta nada passar para uma pessoa, né, indicar para ela algo que ela não vai ter acessibilidade, ela não vai gostar de comer, ela não vai conseguir preparar, ela não vai conseguir achar aquele item ali, tá? Então, hoje a nutrição, ela tá muito mais, ela tem muito mais empatia ali pelas pessoas para entender o que realmente é de real necessidade, tá? Então, o ponto básico de uma alimentação é o básico, é comida de verdade. É o que você tem aí na sua casa, o arroz, o feijão, seja um ovo, se você seja vegano, seja o feijão, a soja, por exemplo, é o que você gosta de comer. O que tem aqui de diferente que a gente tem que alterar nessa alimentação é esse critério dos alimentos industrializados que às vezes são muito em excesso, que era até, né, um conceito antigo de ter peito de peru. Ah, peito de peru porque tem baixas calorias, né? Só que na verdade ele pode ter baixas calorias, mas a qualidade nutricional não era tão boa. Bom dia, pessoal que tá entrando, pessoal aqui do Instagram e pessoal do Facebook também. Então, essa que é a grande sacada. Por isso que começou também a vir essa briga, essa disputa que existe alimento permitido e alimento proibido. Existe alimento que é saudável e alimento não saudável. O que existe, na verdade, é a qualidade nutricional. Hoje tem várias pesquisas. Quando eu falo de pesquisas, é estudos mesmo, científicos, que eles pegam ali uma quantidade X de pessoas e botam, né, elas para comer tal coisa por um período de tempo, fazer uma come a mesma coisa, outra come outro placebo, algo de diferente, que a partir daí eles vão avaliando resultados para chegar, né, nos estudos, nas informações que a gente tem hoje. E é esse mesmo estudo que é feito quando tem algum alimento específico para ajudar em alguma determinada coisa. Então, por exemplo, a cúrcuma, ela foi estudada assim também. Pegaram uma população com obesidade, um pessoal ali usou cúrcuma, outro pessoal usou um placebo, ou seja, eles achavam que estavam ingerindo a cúrcuma, mas na verdade não era. Aí no final eles fazem, né, uma conclusão dos resultados no geral, para poder sim determinar se aquele alimento, se aquele item, ele é auxiliador naquele processo ali, seja emagrecimento, controle de alguma patologia e por aí vai, tá? Então, nesse quesito aqui, o que acontece? Um peito de peru, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, esses alimentos ultraprocessados, ou seja, que eles passam por grande transformação na indústria para chegar naquele produto final, tá? Então, a gente tem produtos minimamente processados, que é o caso, por exemplo, de um feijão, de um arroz, tá? E temos aqueles que são ultraprocessados, que é o caso de uma bolacha recheada. Por quê? A bolacha recheada, para ela virar essa bolacha, antes ela era o trigo plantado, então virou a farinha de trigo e vai aí processando e vai. E esses alimentos ultraprocessados, normalmente eles são calorias vazias, né? A gente conhece eles por esse nome, calorias vazias. Ou seja, eles fornecem uma quantidade grande de calorias, um aporte ali de calorias, mas nutricionalmente, entre vitaminas, minerais, não tem uma boa
adequação, não são muito nutritivos, não tem tantos nutrientes ali. Por isso que começam a surgir essas crenças que existe o alimento proibido e o permitido. Porque se você fizer a sua alimentação independente de calorias, então você pode estar consumindo calorias abaixo da sua necessidade para que você consiga ter uma perda de peso, para que você consiga emagrecer. Mas se essas calorias vêm apenas de calorias vazias, ou seja, bolacha recheada, sanduíches esses sanduíches, né, McDonald's, essas coisas assim, né, que não fornecem tantas vitaminas e minerais, no final das contas, você vai estar provocando aí até uma desnutrição, porque você não vai estar batendo o aporte de vitaminas, né, de nutrientes que você precisa, tá? Então, aí que vem essa questão. Só que eu acho, né, que no início não tinha tanta essa clareza de explicar, né, igual às vezes já chegava e se impunha, né, então uma pessoa, né, aqui, nós que estamos mais no Ocidente, a gente tem muito costume de comer muito alimento industrializado mesmo, né? E cada dia mais esse consumo vai ficando mais frequente, né? Porque afinal de contas é gostoso. Comer um pacotinho de batata frita, de Doritos, né? Que é o que eu mais gosto, é gostoso. Um pacote às vezes de bolacha recheada, é alguma coisa às vezes também que te lembra infância. Então, por exemplo, na minha infância, teve muito desses alimentos, tá? Então, o modo de explicar isso às vezes não foi tão claro, tão aberto. Simplesmente já chegou e falou, olha, não pode. Então tem pessoas, né, que até hoje também tem algumas pessoas que passam em consulta e falam, nossa, eu achei que você ia me xingar, achei que você ia me cortar um tanto de coisa. Por quê? Tem essa crença implantada, às vezes, de uma experiência que passou com algum nutricionista antigamente, ou com algum médico profissional da saúde, ou às vezes alguma coisa que leu, alguma coisa que viu, alguém que teve uma experiência e passou para ela essa informação, tá? Só que isso não funciona, não é bem assim. É você entender que você tem que ter um equilíbrio, que o primeiro ponto é você ter, sim, uma base alimentar rica em nutrientes. E o que vai mais nos fornecer? Esses alimentos naturais, esses alimentos in natura, tá? Então, isso aqui que vai te ajudar mais a você chegar no seu objetivo lá. E não é que nunca mais você vai comer um pacotinho de bolacha recheada, tá? Que eu vejo assim, eu falo até que é uma questão da pessoa ser... não ter uma coerência muito, que tem pessoas que vão lá, demonizam os alimentos industrializados, não pode comer nada industrializado, não pode comer isso, aquilo, outro, mas vai lá e utiliza, por exemplo, o whey protein, que é industrializado. O whey protein, ele tem aditivos e conservantes. Tem alguns bons no mercado que são mais assim, com menos quantidade desses itens? Tem sim, tá? Mas mesmo assim acaba tendo alguma coisinha ali. Eu consumo outros itens também que são. E os alimentos industrializados, né? Eles são assim, eles são algo que podem facilitar muito o nosso processo, inclusive o processo de emagrecimento. Porque vamos supor, uma pessoa que tem uma rotina super corrida, fica o dia inteiro às vezes dirigindo, não tem tempo de parar para comer, viaja, né? Essa pessoa, às vezes ali, ela vai ter que abrir mão, ela vai ter que usar, né? Dessas estratégias, um alimento mais industrializado, algum suplemento ali, uma barra de cereal, às vezes proteica, um whey protein mesmo, levar um leite em pó. Às vezes ela vai ter que usar isso aí, porque senão o que ela vai comer? Ela vai passar fome, vai ficar com fome, tá? Então é tudo um contexto da alimentação. Lógico que essa pessoa não vai ficar o dia inteiro comendo só itens industrializados. Aí que tá a sacada do negócio. Tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, na hora do almoço, tentar parar em algum lugar, comer bastante verdura, ter essa ingestão de verdura, tá? Que hoje em dia eu vejo que às vezes a gente tá perdendo um pouco esses hábitos aí, ok? Então, tem que ter essa noção aqui, que não é simplesmente, não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. E essa proibição, principalmente para quem está no processo de emagrecimento, é algo que às vezes não vai dar certo. Por quê? Não é só alimentação, tem comportamento envolvido ali naquela situação, tá? Então, às vezes, esse ato de proibir, de restringir, não pode, não deve fazer isso, aquilo, outro, é algo que vai acabar afetando mais ainda aqui, e a pessoa vai ter a tendência a quê? A só pensar naquilo ali, a querer aquilo ali, então vai atrapalhar a história toda. Existem casos e casos, tá, pessoal? Mas hoje o que a gente mais vê num caso de processo de perda de peso é justamente isso, tá? É raro chegar uma pessoa em consulta, que senta, pega um papel prescritivo e faz tudo bonitinho 100%, tá? Uma pessoa que não come nada disso, é raro ter.
Porque isso aí às vezes vem introduzido da infância e cada dia mais é constante, propagandas ali. E a gente tem esses estímulos visuais. Então, se você vê uma propaganda ali de um sanduichão, né, industrializado, de uma bolacha recheada, isso vem desde, no meu caso, desde a infância, sempre teve muita propaganda disso. Então, é coisa que desperta o desejo, desperta a vontade de ter aquilo. É visual, né? Mexe com os seus sentidos, tá? Então, isso aí, se você se proíbe, acaba sendo pior, gerando compulsão. Por isso que muitas pessoas, quando tentam ter essa perda de peso ali por conta própria, né? Elas vão lá, pegam uma informação lá na internet, sei lá, e vê a estratégia low carb. Aí acaba já imaginando que não pode comer nenhum carboidrato, que vai ser para sempre assim. E às vezes ela não estava tão preparada ainda para ter essa mudança na alimentação, né? Às vezes ela comia tanto industrializado, tanto a refeição dela era toda cheia de carboidrato, que se ela for parar isso de uma vez, vai dar problema, o corpo dela vai sentir. Então não vai passar a ser só psicológico, mas também fisiológico ali aquela situação, tá? Então, nesse caso, tem que olhar, às vezes, o que precisa melhorar. Então, às vezes, come muito carboidrato, mas que tal aumentar a proteína? A proteína, às vezes, é muito negligenciada, né? Às vezes, a proteína, a maior fonte, vem só no almoço e acabou. No resto do dia, não come mais nada, uma fonte, assim, de qualidade de proteínas, tá? Então, às vezes, aumentar essa proteína, ajustar essa proteína, saladas ali, frutas ao longo do dia, tá? E outro ponto, que é esse quesito desses alimentos, né? Que são incluídos às vezes na alimentação e muitas pessoas, né, também identificam eles como algo que deixa uma alimentação cara. Então vamos supor, uma semente de chia, uma cúrcuma mesmo, um chá verde, tá? No início, pessoal, quando lança esses alimentos, eles têm um preço absurdo, porque vem aquela questão, tá em alta demanda, tá na moda, né? Então todo mundo quer e às vezes não tá conseguindo produzir aquilo ali, aí o negócio começa a valer o quê? Ouro, tá? Só que depois esse preço vai caindo, igual a aveia quando lançou era caríssima, hoje em dia a gente encontra por um preço mais acessível, o chá verde, por exemplo, tá? Mas isso aí, o que acontece? São itens que você vai usar como coadjuvantes no seu processo, tá? Não necessariamente você tem que tomar ali uma cúrcuma, ela vai auxiliar, então se você tem condições de ter essa cúrcuma usada como tempero, né? A cúrcuma é um açafrão, como tempero, é um excelente alimento, tá? Ele ajuda na biogênese mitocondrial, ou seja, na formação de novas mitocôndrias. O que essas mitocôndrias nutrem? São como se fosse a nossa usina de queimar energia. Então, o que acontece muito na perda de peso é que as pessoas estimulam a lipólise, ou seja, a quebra, mas não conseguem oxidar essa gordura, tá? Então, vamos supor, essa cúrcuma seria interessante para isso. Aquelas pessoas que têm dificuldade de perder peso, já tentaram até restrições calóricas e não conseguem perder peso, e ter essa gordura localizada há mais tempo, aqui também a gente tem que trabalhar uma coisinha, que é a conversão dessa gordura branca, que é essa gordura localizada, em gordura marrom, gordura bege, que é uma gordura mais rica ali em mitocôndrias, ou seja, uma gordura que consegue mais ainda também oxidar gordura, tá? Em quebrar e acelerar esse metabolismo, dizendo em palavras mais simples para entender. E a cúrcuma também ajuda nisso, tá? Mas não é ali, se eu não conseguir, não tiver isso, o que vai acontecer? Não é assim, tá? E tem a parte que às vezes é necessário ter suplementação, sim, para você ter seus resultados. Aí vem do quê? Das carências nutricionais. Se uma pessoa que não consome frutas direito, não consome verduras, né, que é a base da alimentação, e às vezes tem anos que não se alimenta adequadamente, né, com uma alimentação rica em nutrientes, essa pessoa, muito provável que ela vai ter carências nutricionais. Então, às vezes, nesse caso, é sim necessário ter essa suplementação de vitaminas e minerais ali, para que o seu corpo comece a funcionar bem. E o que eu vejo muito aqui também, galera, é o seguinte: às vezes é tão fácil a gente investir em cerveja no final de semana, que é calorias vazias, não vai contribuir para sua nutrição. Às vezes em pizza, às vezes em lanches mesmo, né? Em alimentos industrializados. E quando a gente faz uma conta, quem acha que ter uma alimentação saudável é caro, começa a fazer uma conta de todos os seus gastos, anota tudo, todos os seus gastos, e começa a colocar na balança o básico da alimentação para te manter nutrido, tá? E o que você gasta com supérfluos, vamos dizer assim. E faz no final do mês para ver o que sai mais caro. E até essa questão que eu falo muito também aqui. Tem muita gente que chega para mim falando assim: eu tenho que comer pão integral?
Não necessariamente. Às vezes essa pessoa ela não investe tanto em saladas, em frutas e quer logo investir no pão integral. Então o que eu falo? Primeiro investe no básico, não precisa investir num alimento industrializado, né? O pão integral ele é industrializado. Ele é melhor que o pão francês, que o pão branco. Ele vai ter mais vitaminas e mais minerais e mais fibras, tá? Mas em termos de calorias é a mesma coisa. Então, às vezes, em vez de investir nisso, não é melhor investir em mais saladas e mais frutas ali? Então, tem que ter essa jogada aqui, tem que ter esse pensamento. Para onde está indo esses investimentos aí, tá? Porque às vezes vai estar investindo em algo que não vai contribuir ali, né? Que não vai ser a principal coisa que você deveria realmente investir para ter mais nutrição ali na sua vida, para você ter ali, né, um aporte de vitaminas e minerais mais adequados e mais ajustados. E um ponto que eu falo muito é que eu acredito que hoje é praticamente como se fosse o primeiro passo de uma perda de peso. É você avaliar, comer quando realmente você tá com fome, tá? Então, se você tem essa alimentação básica aqui, tá? Então, vamos supor, você não vai investir nesses outros itens, uma semente de chia, essas coisas que também são alimentos, tá? São alimentos que deveriam fazer parte da base aqui, mas às vezes por na sua região ser mais caro, ser difícil de achar, não necessariamente você tem que correr e investir numa semente de chia. Você pode fazer com aquele básico que você tem. Então, por isso que uma das grandes jogadas não é só você comer tal coisa e tal item. E até então, pessoal, o que acontece? Eu posso chegar aqui e falar para vocês uma lista enorme de alimentos que auxiliam, aceleram a perda de peso. Igual eu citei a cúrcuma aqui para vocês, que é um alimento, né, excelente, é um item que é utilizado como tempero e tal, em shots, tá? É excelente. Mas do que adianta eu chegar aqui e falar para vocês uma lista enorme, né? Os 100 alimentos que auxiliam você a perder peso, a emagrecer de vez, não sei o que, se você não domina as suas emoções... Oi, Roseli! Tudo bem? Que se você não domina ali as suas emoções, se você não muda os seus comportamentos, se você não aprende a comer quando realmente está com fome, tá? Então, eu estou falando isso aqui, gente, essa parte é de estratégia de emagrecimento, tá bom? Porque na hipertrofia é outro caso, tá? E é outra evolução ali. Mas uma parte de emagrecimento, de perda de peso, o que adianta você ter uma lista dos 100 alimentos ali, dos 1000 alimentos que vão te ajudar a acelerar, tal, se você não aprende a fazer o básico e não consegue contornar o básico ali primeiro. Se você não tem uma base da sua alimentação bem estabelecida. Se você é uma pessoa que quando vê uma panela de arroz, se você não comer a metade da panela, você não fica satisfeito, tá? Se você todo almoço de domingo e do final de semana, você come, e a hora que termina o dia parece que não cabe mais nada. Você tá empantufado, tá com comida até aqui, porque você extrapolou e exagerou. E daí não vai adiantar você depois fazer um shot com a cúrcuma ou utilizar a cúrcuma no arroz. Não é colocar a cúrcuma no arroz que vai te emagrecer. É essa quantidade que você vai comer. E hoje em dia, eu acho que vem desde criança isso, porque às vezes os nossos pais, no intuito de nos educar, de nos promover mais nutrição, tinha aquela questão, não pode jogar fora, se você pôs tudo isso, você tem que comer tudo, então começa a vir uma síndrome do prato limpo, né? Raspa o prato, tem que comer tudo. Se você não comer tudo, você não vai ganhar sobremesa. Aí começa a vir instalando uma crença que é o seguinte... então toda vez depois do almoço, se eu comer tudo, se eu comer muito, eu ganho sobremesa, eu ganho uma recompensa. Tá vendo como que isso funciona? Isso é subconsciente que vai sendo instalado aí no nosso, né, na nossa mente, no nosso subconsciente e vai determinando o nosso comportamento ao longo ali dos anos, né, dos dias ali. Tá? Então, o comportamento é algo que a gente tem que avaliar também. Não adianta nada ter uma lista dos alimentos que mais emagrecem se o seu comportamento ainda não está ajustado. E cada dia que passa, a gente é muito estimulado a comer. A gente não para pensar, será que eu tô com fome ou não? Eu tô comendo só porque tá ali, em livre demanda, só porque estão me oferecendo, só porque eu cheguei na casa de uma pessoa ali, ela me deu café, será que eu tenho que comer? Será que eu tava realmente querendo comer aquilo? Será que fazia sentido pra mim comer aquilo?
tá? Será que esse era o meu alimento realmente preferido para mim estar comendo ele ali? Então tem todo esse contexto que a gente tem que prestar atenção e observar, tá? Então esses alimentos, esses chás, é super interessante ter um chá na sua alimentação para te auxiliar. Sim, auxilia muito, mas não adianta nada ficar tomando esse chá se você não faz todo um passo a passo, uma mudança ali do comportamento, tá? Então para quem tá começando esse processo, o ideal é cuidar do básico ali primeiro. Vai beber água direitinho, né? Como uma coisa básica ali, frutas, verduras. Eu sei que em determinadas regiões, às vezes é difícil a gente achar verduras, às vezes é difícil ter alguma coisa ali, mas, né? Mas tem que fazer esse básico primeiro, para depois você vir introduzindo essas coisas que vão sim contribuir e auxiliar. E não é gastar horrores em dinheiro comprando todo tipo de suplemento, todo tipo de termogênico. Isso aí tem momento certo de ser utilizado, tá? Não é simplesmente hoje você toma uma cafeína, que é um dos, né, termogênicos mais bem estudados, mais bem recomendados, que você vai ali já perder 5, 10 quilos. Não é assim, né? A gente vive muito no imediatismo. Não é isso que funciona. Tem alimentos que vão auxiliar muito. Igual ontem mesmo, foi ontem, antes de ontem, nem lembro mais. Eu mostrei pra vocês uma suplementação de triptofano, que é um aminoácido, que ele é super auxiliador aí na ansiedade, na depressão, no estresse, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, eu tô estressada e tal, e vou partir logo para essa suplementação. Ela vai contribuir, vai auxiliar. Mas se você não começar a ter na sua alimentação de origem, na sua alimentação de base aqui, alimentos que vão fornecer esse triptofano, você vai ter que ficar suplementando sempre. Então, quando a gente entra com uma suplementação dessa, é para melhorar mais aquele quadro. Porque às vezes se você estiver estressado, ansioso, você tende a comer em excesso. Se você não tá dormindo bem, seu corpo não tá funcionando, não funciona bem, seu metabolismo não funciona bem. E com isso você vai ter dificuldade sim de quebrar, né, de metabolizar, oxidar a gordura ali. Vai atrapalhar sim, tá? Então por isso que a gente às vezes entra com essa suplementação. Mas tem que tratar essa base aqui também. E outro detalhe muito importante. Pessoas que às vezes hoje são ansiosas, têm depressão, ansiedade, tá? Estresse. Esses pontos aqui, não é simplesmente às vezes que eles vêm só do nada, ou vêm só por situações que acontecem no seu dia a dia. Essas situações do seu dia a dia são gatilhos para você ter essas crises. Mas muitas vezes esses itens começam a ser, né, demonstrados porque você às vezes não dorme bem, às vezes o intestino não funciona bem e você não tá tendo uma boa nutrição. Inclusive para o seu intestino e sono, né, se o seu metabolismo funcionar bem, você precisa de nutrição. Então se você falta aqui a base, né, falta vitaminas, minerais, saladas, esses itens na sua alimentação, você vai ter carências nutricionais, né? Vai faltar esses nutrientes que são importantes, como por exemplo o triptofano. Não só o triptofano, mas vitaminas que auxiliam na conversão do triptofano, como B5, por exemplo, como o magnésio, por exemplo, tá? Que auxiliam na metabolização dele. Porque outro detalhe aqui, mais um. Não adianta você ir lá suplementar o triptofano se no seu corpo tá faltando a B5, por exemplo, que vai ajudar esse triptofano a fazer o que ele precisa fazer no seu corpo, ele chegar onde ele precisa chegar, tá? E para quem não viu, né, o triptofano, pessoal, só para não ficar alguém perdido aqui no que é isso, o triptofano é um aminoácido e ele é uma conversão, né, ele ajuda a produção da serotonina, que é o hormônio ali do prazer e do bem-estar. E essa serotonina, ela é convertida ali, né, em melatonina, que é o hormônio responsável por dormir, né, por deixar você adormecer ali, tá? Então, se falta o triptofano e um leque de vitaminas e minerais ali junto também, você não vai conseguir fazer essa conversão tão boa aqui. Então, você vai continuar estressado, vai continuar ansioso, tá? E não sei se vocês já fizeram esse link, né? Essa conjugação aqui. Mas vocês repararam, os casos que tem atualmente de pessoas ansiosas, depressivas, estressadas, e antigamente, na época das vovós, né, aí dos nossos vovôs, às vezes dos pais de alguém que está assistindo aqui, não existia tantos casos assim. Por que será? Como que era a alimentação deles e como que é a nossa hoje? A nossa hoje
na maioria das pessoas, né, não vou generalizar, mas muitas pessoas têm uma redução desse aporte de nutrientes, um excesso de alimentos ultraprocessados e industrializados. Então foi mudando isso aí. E isso também é questão genética, tá? Ah, mas eu melhorei minha alimentação, hoje eu não como. Mas às vezes os seus pais ali, eles não tiveram esse mesmo cuidado com a alimentação e isso vai fazendo mutações genéticas e vão sendo passadas ali em diante. Então o que você come hoje, tá? Vai influenciar ali no seu óvulo, no seu esperma, quando for fecundado, vai montar ali, né, um ser humano com essas mesmas alterações ali, tá? E isso vai passando geneticamente, tá? Então, antigamente não tinha tantos casos igual hoje a gente vê, de ansiedade e tal. Lógico também que hoje em dia a gente tem mais informações, mais gatilhos que levam a gente desenvolver isso, né? Então, às vezes, estresse no trabalho, igual quando veio essa questão do coronavírus, bateu um desespero geral, meu Deus, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, meu emprego, isso, aquilo, outro, né? Então, vem tudo isso junto ali, né? Mas essa boa nutrição, ela vai garantir, ela vai te auxiliar também para que você evite ter esses problemas. A nutrição é a chave do negócio, tá? Aí vem esse critério, você quer investir, prefere investir em ter mais saladas no básico, tá? Não tô falando desses outros alimentos que seriam interessantes ter aqui também, por exemplo, uma chia, uma aveia, um chá, tá? Uma cúrcuma, uns temperos naturais, mas às vezes para você é mais caro, é complicado de achar. Mas investir nesse básico agora ou ficar depois tendo esses ataques, essas crises, e que é algo, né? Essas itens, ansiedade, depressão, são coisas que atrapalham, sim, você chegar no seu corpo ideal. São algo que vai influenciar em comportamentos. Quem aí não come quando tá ansioso, quando tá estressado? Casos de pessoas depressivas, principalmente se for um caso muito extremo, não consegue nem sair, às vezes, da cama para fazer uma atividade física, para preparar seu próprio alimento. E quando eu falo dessa questão de depressão, eu sei muito bem o que é. Não é. Muita gente fala, é chilique, é preguiça, é isso. E não é, pessoal. Só quem passa por isso, só quem passa por essas dificuldades de se olhar no espelho e às vezes não se aceitar, essas cobranças aí de ter que ser assim, ter que ter isso, aquilo, outro, que sabe o que é. Ansiedade, estresse, ser uma pessoa estressada, uma pessoa estressada não é que ela é sem educação, aquilo ali tem algo mais por trás, tá? Foge do controle dela, um comportamento que ela tem, devido às vezes falta de nutrientes, ela não tá sabendo lidar com esse comportamento, tá? Então não é assim, simplesmente, não é uma coisa, não é falta de educação, não é preguiça, tá? Não é dramático, não é. Quem passa por isso, conhece pessoas que passam, que sabe. E são coisas silenciosas e que começam aos pouquinhos. Quando você assusta que você tá com algum desses itens, é porque a bomba já estourou, é porque o negócio já tá pesado, tá? Então, não é que você não é que você tem depressão que você vai ficar só deitado ali na cama, não. A depressão, ela é silenciosa também, ela começa aos pouquinhos, tá? E quando você começa a perceber que tá tendo desânimo, não tá querendo se cuidar, pode ficar atento com esses quesitos aí, tá bom? Bom, pessoal, o assunto era esse que eu queria falar pra vocês. Então, é o básico que funciona, é ter uma alimentação básica, rica em nutrientes e alimentos naturais ali, que vai conseguir te auxiliar a ter esses resultados aí, tá? Temos alimentos aí que são considerados às vezes mais caros, eu sei que determinados locais são difíceis de achar, mas esses alimentos aí, eles vão ser coadjuvantes, vão auxiliar sim, e coloca na balança, eu te convido a fazer uma anotação de tudo aquilo que você gasta ao longo dos dias, né, do mês ali, coloca tudo com preço, tudo certinho, e vamos ver o que sai mais caro ali no final das contas. É você investir numa alimentação de qualidade, ou você ali ficar investindo em cervejas, em chocolates, em pizzas, em lanches prontos, ou seja lá no que você investe aí, tá? Às vezes tem algumas coisas que dá pra gente poupar e fazer ali, né, na sua alimentação. O Jonas comentou do blueberry e do cranberry. São alimentos excelentes também, só que são mais onorosos, tá? São ricos em fitoquímicos e tal. Só que acontece, esses alimentos é isso que pega.
Um blueberry, né, por exemplo, é um alimento mais caro, porque aqui no Brasil não dá esses tipos de alimentos, eles são importados, tá? Se eu não me engano, eu não sei se é dos Estados Unidos, tá? Eu sei que são importados, não são naturais do Brasil, por isso que chegam com preço muito caro aqui. Mas você consegue, por exemplo, ali, amora. Aqui na minha região tinha muito pé de amora, tá? Então, poderia ele ter uma amora que vai ter mais ou menos essas mesmas antociacinas. O açaí, por exemplo, tá? Ele também vai ter essa função. Só que aqui tem um detalhe, não é aquele açaí cheio de xarope de glicose, tá? O açaí que a gente compra, por exemplo, aqui em Minas é diferente da região lá mesmo, que é fonte dele, tá? Não é esse açaí cheio de açúcar que a gente come aqui, não. Mas o açaí é um excelente alimento. E a gente consegue ter esse mesmo efeito com outros tipos de alimentos. Uma beterraba, tá? É um alimento roxo, também vão ter essa mesma proporção ali. Uma função parecida, tá? São alimentos roxos e avermelhados ali, ok? Então, não necessariamente tem que pegar e investir nesses alimentos aí não, tá, pessoal? Quem tem condição, gosta e dá pra investir, ótimo, perfeito. Mas igual, por exemplo, aqui onde eu moro, nem tem pra vender. Aqui onde eu moro mesmo. Em Belo Horizonte, talvez já vai ter, já vou conseguir ter acesso a eles, tá? Eu moro em Portugal, o Jones lá em Portugal ele é mais barato, apenas 2 euros. Eu estou te acompanhando daqui, excelente dicas. Ah, obrigada, olha, de Portugal, hein? Exatamente, tá vendo? Agora, eu não sei se ele é natural daí ou é dos Estados Unidos, eu não tenho certeza. Eu sei que ele não é daqui mesmo, do Brasil. Por isso que pra cá ele chega mais caro. Mas se aí pra você é em conta, super vale a pena. Pode investir, tá, Jonathan? Super vale a pena. O pão de forma é muito industrial? Meu amigo me disse que isso não é pão. É verdade? Eu comentei no início da live aqui, mas eu vou falar pra você aqui de novo. O pão, o que acontece? O trigo, que a gente, né, o trigo ele é transformado em farinha de trigo para fazer o pão. Então, o trigo é um alimento in natura, né, um alimento natural, né, ali, né, vamos dizer assim. Até ele chegar nesse pão de forma, principalmente o pão de forma industrializado, que não é feito caseiro, porque esse pão de forma ali da prateleira, para ele durar mais tempo, eles adicionam aditivos químicos ali, tá? Então, eles vão colocar ali itens, né, para fazer com que ele dure mais tempo, que ele tenha um prazo de validade maior, ok? Então, esses aditivos que são adicionados, que são um problema ali. Só que igual eu expliquei aqui no início, às vezes esse pão para você é interessante em determinado, né, momento da sua rotina, do seu dia a dia, e temos que ver o restante de toda a sua alimentação. Se você ali, ao longo da sua alimentação, você consegue ter um bom aporte de vitaminas, minerais, de comida de verdade ali, esse pão aí não vai te fazer mal. O que acontece é que às vezes, né, igual eu tava comentando, citando exemplo aqui no Brasil, a gente tem muito costume de comer muitos alimentos industrializados. E, por exemplo, na minha infância teve muito alimento industrializado. Então, aqueles iogurtes cheios de conservantes, de aditivos, de corantes, aquelas bolachas recheadas também. Então, se ter uma alimentação só à base disso, que vai ser o grande problema, tá? Mas comer ali uns 2 fatias desse pão ao longo do dia, o restante ser tudo equilibrado, o mais natural possível, não vai ter problema. Mas caso você consiga o pão natural, né, você mesmo produzir, ou comprar um pão caseiro ali, que não tem esses aditivos, não tem esses conservantes, é melhor ainda, tá? Mas não necessariamente que comer um pão desse aí, ele vai estragar tudo, colocar tudo pro brejo. E é a mesma questão dessas bolachas recheadas, né? Essas massas prontas que a gente compra de bolo e vai produzir na nossa casa, tá? Então, gente, sempre leiam a lista de ingredientes. O ideal é ter menos ingredientes possíveis. Aqueles alimentos que tem uma lista enorme, né, que tem aqueles nomes estranhos que a gente não consegue às vezes nem ler direito, é um alimento ultraprocessado, que tem muito conservante, muita substância ali química, tá? E isso ali, se a gente comer em excesso, então todas as refeições do dia for aquilo, vai ser ruim pro seu metabolismo. Mas se tiver um equilíbrio, não vai ser tranquilo, tá? Dá pra gente auxiliar. Porque, igual eu falei, esses alimentos industrializados, pra gente, às vezes, é uma grande mão na roda, tá? Então, uma pessoa que fica o dia inteiro fora, às vezes ela vai ter que usar ali um whey protein, às vezes um pão desse aí, pra durar mais tempo, ter uma durabilidade maior, utilizar, né, alguns itens nesse sentido aí, tá? Igual o iogurte, o ideal é aquele iogurte natural, né, que não tem adição de açúcar, não tem conservantes e tal. Mas às vezes é difícil achar no mercado um que seja assim. E às vezes até questão de preço também. Então você pode você mesmo produzir o seu,
né? Ou às vezes tentar ou escolher o que tem menos ingredientes ali para você vai estar utilizando na sua rotina, ok? Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar é essa, tá? Alimentação de verdade, alimentos mais naturais possíveis é o que vão te auxiliar. A gente vai ter uns outros alimentos que são considerados caros, né? Igual eu citei aqui uma aveia, uma chia, esses alimentos mais diferentes ali, né? Que para muitas pessoas são considerados caros. Mas aí depende, você tem que colocar na balança e não necessariamente você tem que ficar incluindo essas coisas na sua alimentação. Faz esse básico aqui primeiro para você ter um resultado bem legal. E acaba que a gente tem muito essa crença, né? Do que acontecia antigamente, né? Desses alimentos que entram na moda, igual, por exemplo, o Blueberry chegou aqui quando se estourou ele aqui, o preço nas alturas, né? Então, e saiu nessa super propaganda com um alimento super interessante, e é mesmo, tá? Um alimento super rico em nutrientes, mas aqui para algumas pessoas é fora de mão investir nele, porque é muito caro, e é alimento, igual eu falei pra vocês no início, alimentos e estratégias da moda, só que a gente tem que avaliar isso aí todo no contexto, e a quantidade também, tá pessoal? Então vamos supor, a castanha, é um alimento que apesar de ser produzido aqui, em algumas regiões chega com preço muito caro, mas você não vai comer ali 100 gramas de castanha num dia, é uma castanha, 2 castanhas, né, por dia ali, ao longo das suas refeições ali. E outro detalhe aqui, não é comer 2 castanhazinhas quando se está com fome, né, que também tem esse pensamento de dieta associado. Ah, vou comer 2 castanhas, né, a Nutri passou para comer 2 castanhas quando estiver com fome. Não, não é isso. Quando você está com fome, fome mesmo, ali às vezes vai ser necessário um aporte mais, uma refeição mais completa. Essa castanha a gente introduz ela para quem quer investir, pode investir nisso, porque ela é um alimento bem completo, é uma gordura de boa qualidade, tem magnésio, selênio, zinco, que são minerais, né, muito legais para o funcionamento da nossa tireoide, que é o que controla, né, o nosso metabolismo. Então, por isso que a gente inclui ela ali, às vezes no lanche, em alguma coisa ali, às vezes no período da tarde. Para quem tá aí estudando muito também é legal, porque trabalha, também ajuda na cognição ali, tá? Então, para quem tá estudando muito, estudando para concurso, agora os pais nessa época de pandemia que viraram professores também, e às vezes tem muita tarefa, todo dia tem que estudar, é aula, aquilo outro, então tá um pouco mais complicado. É interessante. Mas e aí? Para você, dá para você investir, dá para você incluir, ou às vezes não dá, porque eu sei que tem famílias aí, né, que são 5 pessoas numa casa, e às vezes investir em castanha para todo mundo é complicado. Mas você pode conseguir, né, esses mesmos nutrientes num suco verde ali, numa folha de couve, numa sardinha, por exemplo, no arroz, no feijão, na carne, por exemplo, você consegue ter esse mesmo aporte. Então, necessariamente, você vai ter que investir nele. Mas, às vezes, a castanha, para uma pessoa que passa o dia inteiro fora de casa, vai ser mais interessante, vai ser mais prático, mais rápido, tá? Então, é isso aqui que é a questão da alimentação, tá bom? Vamos saber, vou comer mais castanhas, pois estou a estudar para um exame. Perfeito. Ah, e outro detalhe também, chocolate, né, o cacau também, ele auxilia muito a te dar mais energia. Chá verde, se você gostar e não tiver nenhuma contraindicação, tá, Jonatas? Ajuda muito para essa questão de dar mais energia, melhorar a cognição. O ômega 3, que é uma suplementação. Por que também a gente suplementa o ômega 3? Ai, meu Deus, meu tempo tá acabando. A gente suplementa o ômega 3. A nossa alimentação aqui no Brasil, tá? A gente não tem tanto costume de ter alimentos fontes de ômega 3. E a principal fonte, né, uma fonte melhor absorvida, que a gente consegue absorver melhor esse ômega 3, é o que vem ali da sardinha, do salmão, né, Ai, tem um outro nome de um peixe, que são peixes que tem essa fonte maior. Temos também na castanha, no azeite, na semente de chia, nessas sementezinhas no geral a gente também tem. Só que o que a gente consegue absorver melhor, vamos dizer, aproveitar melhor, é o que vem da origem animal ali, tá? Só que aqui no Brasil a gente não tem tanto o costume de consumir isso. E até esses itens, por exemplo, essas sementes, né, foi de uns anos pra cá que começou mais até a introdução desses itens na nossa alimentação, né? Mas, como a gente não tem o hábito, às vezes é interessante fazer a suplementação do ômega 3. E o ômega 3, para a questão da cognição, para quem está estudando também, é muito legal utilizar, principalmente porque a gente não tem uma boa fonte disso na alimentação, mas caso você tenha uma pessoa que come sardinha 2, 3 vezes na semana, come castanhas, utiliza azeite,
aí tá legal, você tem um bom aporte. Mas caso alguém que não come nada, é interessante utilizar. O ômega 3 também para controle, né, de dislipidemia, então quem tem o colesterol alto, é interessante ter o uso do ômega 3 ali, tá? Para pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, porque a gordura ela gera um processo inflamatório no nosso corpo e o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Eu até fiz um vídeo uns tempos para trás que para mim ele é um dos suplementos que mais vale a pena a gente investir no processo de perda de peso, tá? Então o ômega 3 é interessante. Aí tá vendo? Por isso que eu tô falando. A suplementação, às vezes, ela vem auxiliar nesses casos. Então, se você chega lá com excesso de peso, colesterol alto, tem às vezes diabetes, tá com uma síndrome metabólica, ou seja, cheio de doenças associadas ali, a suplementação do ômega 3 às vezes vai ser interessante, até você ter um bom aporte do ômega 3 na sua alimentação. E às vezes você nem gosta, você não gosta de peixe, às vezes você não quer investir em castanha, não gosta de comer castanha e prefere a suplementação. Aí a gente entra com a suplementação. Tá vendo que é tudo combinado? Não é simplesmente assim, tem que fazer isso ou não. Mas através de uma alimentação ali, você consegue ter, não necessariamente vai investir. O suplemento, no final das contas, pode sair mais caro? Eu acho que sim, viu? Ele pode sair mais caro do que você, às vezes, ter ali uma castanha, né? Eu vou falar aqui, né? Eu comprei castanha essa semana aqui onde eu moro, tá? Eu sei que regiões varia muito. 100 gramas de castanha tava R$6, 100 gramas, e essas 100 gramas dura praticamente para mais ou menos um mês eu consumir uma por dia, tá? E o azeite, por exemplo, uma colher de sopa na salada, entendeu? Então, sairia no final das contas menos que uma suplementação. Um suplemento bom de ômega 3, porque não é esses suplementos que não tem selo, esses suplementos lero-lero, não. Um suplemento bom ali, ele fica em torno de uns 100, 120 reais. Tá? Então, assim, só pra vocês terem uma noção. Aí tem que avaliar, né? Custo e benefício, tempo e tudo isso. Ô, Fernanda, pode colocar sim castanha no iogurte, tá? Pode consumir com com o que você quiser aí, sem problema nenhum, tá? E voltando até na pergunta aqui sobre o pão, tem alguns pães caseiros que você pode fazer e também utilizar castanha junto ali. Umas barrinhas de cereais caseiras que você pode utilizar essa castanha, tá? Sem problema nenhum. Batendo um suco, por exemplo, tá? No que você sentir vontade de comer. E é até legal essa combinação. O iogurte com a castanha é muito legal. Você tá juntando gordura de boa qualidade ali, uma proteína de boa qualidade que o iogurte tem, tá? Então, o iogurte... ele tem tanto ali, tem um pouquinho de gordura, tem carboidrato e tem proteína. E quando você junta mais uma gordura de boa qualidade com uma castanha, você ajuda a reduzir ainda mais a absorção, né, a velocidade daquele carboidrato que ele tem ali. Muito interessante essa combinação, dá pra fazer sim, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Vou ter que dar tchau pra vocês, que eu tenho um atendimento agora às 9 horas, tá bom? Tchau, muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima!